Página 58, galera, questão de número 22. O que essa questão está falando para nós? Considere A, B e CD, considere as cordas A, B e CD. Então, primeiro, o que significa dizer que isso aqui é uma corda? Pessoal, corda é um segmento de reta que fica com extremidades em cima da circunferência, tudo bem? A maior corda possível que se pode ter é o que a gente chama aí de diâmetro, tá? Mas, ó, se você pegar o ponto A, tá em cima da circunferência, pegar o ponto B, tá em cima da circunferência e ligar de A até B, isso é chamado de corda. Se eu pegar o ponto C, que está em cima da circunferência, pegar o ponto D, que está em cima da circunferência e ligar, isso aqui, galera, também chamamos de corda, tá bom? Então, ele falou que existem duas cordas aí, e aí ele pergunta se intercepta no ponto P. Interceptar aqui está no ponto P. E o ponto E dessa corda AB, tal que esse negócio aqui, ó, o AC, D, isso aqui seja um paralelogramo. Um paralelogramo. O tamanho AB, esse tamanho aqui, ó, vale 13. E se o tamanho CD, ó, esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, gente, vale quanto que ele falou? 12. 12. Ele pergunta para nós, quanto é que vale o tamanho EB, quanto é que vale daqui até aqui. Muito bem, quanto é que vale esse tamanho X. Beleza. O que a gente tem que perceber? A regra do paralelogramo. Qual é a grande regra do paralelogramo interessante para essa questão? Duas regrinhas. Primeiro, no paralelogramo, os lados opostos são paralelos e também iguais, ok? Então, isso acontece. Segundo, as diagonais, essa que é a parte que eu quero para essa questão, elas se encontram em seus pontos médios. Olha o que eu estou querendo falar. Pessoal, olhando para o paralelogramo, dá para perceber que CD é uma diagonal, sim ou não? Sim, né? Uhum. O ponto P é o ponto de encontro das diagonais. E o ponto P é o ponto médio dessa diagonal. Isso é uma parada interessante que a gente tem que ter. Se ele é ponto médio, o tamanho CD todo eu tenho. Quanto é que vale o tamanho CD? 12. 12. Então, se é ponto médio, 6 para um lado, 6 para o outro. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim. Depois, qual é a outra informação importante, então? A outra informação importante é que, gente, isso aqui, ó, só o que está em azul é a outra diagonal. Se só o que está em azul é a outra diagonal, significa dizer, então, que esse tamanho azul também está dividido no meio, né? Se também está dividido no meio, significa dizer que esse tamanho aqui que eu vou chamar de A, ó, é igual a esse tamanho aqui que eu vou chamar de A. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, num paralelogramo, as diagonais cortam os seus pontos médios. Cuidado, as diagonais não são iguais, tá? Mas tem uma diagonal maior e tem uma diagonal menor. Mas aquele ponto P, ponto médio de ambas diagonais. E agora a gente vai fazer o que eu chamo de potência de ponto interna, tá bom? Eu batizo, o Aldinho não batiza assim, mas eu gosto de batizar isso como regra do catavento. Como é que funciona a regra do catavento? Ó, você vai falar assim, ó. Gente, o primeiro tamanho da corda vezes o segundo tamanho da corda é igual ao primeiro tamanho da corda. Opa, o catavento ficou errado aqui. É igual ao primeiro tamanho da corda vezes o segundo tamanho da corda. Os senhores conseguem perceber que rola um cataventozinho aqui? Tudo bem? Uhum. Então, ó, o que você vai fazer, então? Potência de ponto interna, que foi a primeira teoria que o Aldinho deu hoje, ó. O primeiro tamanho, quanto é que vale esse primeiro tamanho? Fala para mim. A vezes, galera, o segundo tamanho, quanto é que vale todo esse tamanho, por favor? A mais X. A mais X. Vai ser igual, pega a outra corda. O primeiro tamanho que é? 6. 6. Vezes o segundo tamanho que é? 6 também. Essa é a regrinha da teoria da aula de hoje, a primeira regrinha, potência de ponto interna. Para um minutinho e verifique se até aqui todo mundo entendeu. Bora. Galera, nesse caso, nessa situação, a outra informação que eu tenho é esse 13, ó. Como é que eu trabalho com essa informação sendo 13? O primeiro tamanho mais o segundo mais o terceiro dá 13. Ou seja, o primeiro tamanho A mais X vai dar 2A mais X igual a 13.
O que eu vou preferir fazer aqui? Eu vou preferir isolar o x, ó. Quanto que vale o x? X é igual a quanto? 13 menos 2a. E no lugar do x, eu coloco 13 menos 2a. Então, aqui vai ficar como, ó? Vou colocar no lugar do x, 13 menos 2a. Pessoal, 13 menos 2a somado com a, olha lá, 13 menos 2a somado com a, vai ficar 13 menos a. Vezes esse a é igual a 6 vezes 6, 36. Alguma dúvida até aqui? Você pode fazer no chat, tá bom? Professor, por que P não é ponto médio da corda AB? Cuidado, cuidado. Ele é ponto médio de quê? Você tem que perceber o seguinte, deixa eu apagar aqui, essas coisas amarelas aqui. Então, foi perguntado para nós o seguinte, pessoal, por que o ponto P não é ponto médio da corda AB, tá bom? O paralelogramo, ele está aqui, ó. O paralelogramo é esse camarada que eu destaquei em verde, tá bom? O ponto P, ele é ponto médio dessa diagonal. Então, ele é ponto médio só dessa parte que está em azul. Então, por isso que eu coloquei A desse lado e A desse lado. Ele não é ponto médio de toda a corda. É no paralelogramo que você tem o ponto médio da diagonal. Então, vamos lá. Continuando, então, a bagaça aqui, pessoal. Continuando as continhas aqui. Aqui, o que você pode fazer? Aqui, você tem duas formas de fazer. Primeiro, ou você chuvera 13 vezes A, 13 A vezes A, e aí você vai chegar numa equação do segundo grau. Chegando numa equação do segundo grau, você tem duas formas de resolver isso. A primeira é Bhaskara e a segunda é soma e produto, tudo bem? Então, ou você pode fazer por Bhaskara ou por soma e produto, de boa? Porém, aqui eu vou dar uma roubada. Eu vou fazer que nem a gente fazia soma e produto lá atrás. O que eu tenho que perceber aqui, pessoal? Eu quero encontrar dois números que multiplicados de 36. Então, eu quero encontrar dois números cujo produto dá 36. E atenção, atenção, se eu olhar para o primeiro, é A, e o segundo é 13 menos A. Significa dizer que a diferença deles dá 13. Então, eu quero encontrar dois números que multiplicados, A vezes 13 menos A dá 36, e que, melhor, somados, né? Aqui é soma. E que se eu pegar esse e somar com esse, ó, a soma deles, o A corta, a soma dá 13. E aí, eu não preciso chuveirar. Eu resolvo isso por soma e produto, como a gente já trabalhou em sala de aula. Gente, começa a listar todos os números que multiplicados dão 36, começando com 1. Uma vez, 36. Depois, 2 vezes, 18. Depois, 3 vezes, 12. Depois, galera, 4 vezes, 9. E por último, é o 6 vezes 6. Né? Bom, o que eu quero? Eu quero, então, um que somados dá 13. Galera, quais são os que somados dão 13? Esse aqui, ó, 4 e 9. Então, são dois números que multiplicados dão 36 e que somados dão 13, tá? Só tenho que tomar atenção no seguinte, ó, quem que vai ser o A? Perceba que os dois podem ser, né? O que vai fazer essa nossa escolha vai ser o x, ó. Primeiramente, o x vai ser igual a 13 menos 2 vezes o a. Vamos colocar o a igual a 4 primeiro? Então, o x vai ser igual a 13 menos 8. 13 menos 8 vai dar 5. E agora vamos para a segunda opção para o x. O x vai ser igual a 13 menos 2a. Qual é o segundo valor que encontrei para o a? 9. Quando eu faço isso, 13 menos 2 vezes 9, 18. Isso aqui vai dar menos 5. Com isso, apareceu a minha escolha. Qual foi a minha escolha, então, pessoal? O A vai ser igual a 4 ou A vai ser igual a 9? Por aqui, eu estou na geometria. Se eu estou na geometria, não pode ter um valor negativo para o x. Se não pode ter um valor negativo para o x, a conclusão que eu tiro é, pessoal, essa resposta aqui está ok e essa resposta aqui não vale. Conclusão, o x igual a 5. Resposta certa, letra A. Então, relembrando a potência de ponta interna, como é que é? Pessoal, o primeiro tamanho vezes o segundo
é igual ao primeiro tamanho vezes o segundo. Certo? Vamos para a segunda questão da aula de hoje. Página 58, questão de número 21. Tá bom? Diz, na figura seguinte, a circunferência que passa pelos pontos A, P e Q tangencia o lado BC do triângulo ABC. Então, a primeira coisa ele fala é que tem uma reta tangente aí, ok? Depois, tangencia BC no triângulo ABC, tal que, gente, a primeira informação que ele falou, o tamanho BT é igual ao tamanho CQ. Ó, então, a primeira informação que ele me disse, o tamanho BT, esse aqui que eu estou colocando mais escuro, é igual ao tamanho CQ. Esse tamanho aqui, ó, que eu coloquei mais escuro. Bom, a figura não está proporcional, mas se ele disse, a gente tem que aceitar, né? Eu vou chamar esse tamanho aqui de tamanho A, logo esse tamanho CQ também vai ser A. Dados que o lado AB vale 8, então ele me disse que esse tamanho todo aqui, ó, vale 8. O tamanho AC vale 9, então, ó, todo esse tamanho aqui, galera, vale 9. E, por fim, o tamanho BC vale 10, então, todo esse tamanho aqui, ó, vale 10. Ele pergunta para nós, na letra A, por favor, vamos começar aqui com a letra A. Quanto é que vale o tamanho BT? Ele perguntou, então, quanto é que vale esse tamanho A? Essa é a primeira informação da questão. Como é que eu vou fazer para resolver essa primeira questão? Pessoal, eu vou fazer o que a gente chama de potência de ponto externa. E eu vou fazer a potência de ponto partindo daqui, ó, partindo do ponto C, tá bom? Como é que funciona essa potência de ponto externa? Funciona assim, ó. O primeiro tamanho vezes todo, é igual, como aqui é reta tangente, é o primeiro tamanho vezes ele mesmo. Então, é assim que você faz a potência de ponto externa. Então, vamos lá. A forma teórica que você vai ter, que foi o que o Aldo explicou no vídeo dele, né? O primeiro tamanho, que é CQ, vezes tudo, que é CA, é igual ao primeiro tamanho aqui, que é CT, vezes o próprio CT. Então, quanto é que vale o tamanho CQ? Então, o primeiro tamanho aqui, quanto é que vale ele? A. Vezes o segundo tamanho, CA, galera, quanto é que vale o tamanho CA? 9. É igual, então eu já fiz o primeiro lado, é igual a esse tamanho CT. Como é que vai ser esse tamanho CT? Atenção, primeira coisa que ele falou, ó, que o tamanho BC, ele vale 10. Ou seja, se eu começar aqui embaixo e for até lá em cima, esse tamanho todo vale 10. Tudo bem? Todo segmento 10. E esse pedaço aqui de baixo, ó, esse pedaço aqui de baixo é o A. Então, Entendi. de todo tamanho 10, você tira o pedaço de baixo, você encontra esse pedaço de cima. Entendeu? Uhum. Então, de tudo Entendi. que vale 10, você tira o pedaço de baixo, você encontra esse pedaço de cima, que é 10 menos A. Entendi. Beleza? Fala, Sarinha. Uhum. Não daria para fazer a regra do chapeuzinho aí, não? O chapeuzinho, ele só vale se for duas retas tangentes. Ou seja, se for tangente de um lado, como é CT, e tangente do outro. Só que o outro não é tangente, o outro é secante. Cortou em 2 pontos, tá vendo? O outro segmento saiu do C, foi até o Q, depois foi até o A, cortando a circunferência, ó. Então, não é chapeuzinho. Chapeuzinho só se usa quando for duas retas tangentes. Quando for assim, ó, uma circunferência, tangente para um lado, tangente para o outro. Entendi. Tá bom, Entendeu? obrigada. Tá bom? Então, vamos fazer essa continha. Aqui você vai fazer 9 vezes A é igual. Essa multiplicação você pode fazer de duas formas. Ou você chuver em cima e chuver embaixo, que não é na maneira que eu vou fazer, porque eu vou fazer como produto notável. 10 menos A vezes 10 menos A é 10 menos A ao quadrado, que vai ser o quadrado do primeiro, 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 20 vezes A, mais o quadrado do segundo, A ao quadrado. E aqui não tem para onde fugir, eu cheguei na equação do segundo grau. O que eu vou fazer aqui? Pessoal, daqui eu vou subtrair 9A dos dois lados, né? Subtraindo 9A dos dois lados, esse cara corta e eu chego exatamente na função do segundo grau, que eu vou colocar na ordem. Então, vai ficar A ao quadrado, menos 20A menos 9A vai ficar menos 29 vezes A,
mais o 100. Isso é igual a zero. Formulazinha da soma e formulazinha do produto, então, por favor. Formulazinha da soma. Soma é igual a menos B sobre A. E o produto é igual a C sobre A. Olhando para cá, então, troca o sinal do B e divida por A. Essa soma vai dar 29. E esse produto vai dar 100. Bom, fazendo as regrinhas que a gente já está acostumado, gente, eu já vou direto, tá? Os números serão 4 e 25. Multiplicados, 4 vezes 25 dá 100 e somados dá 29. A grande pergunta agora é, será que o A é igual a 4 ou será que o A é igual a 29? Ou igual a 25, né? 4 ou 25. Bom, quem vai demonstrar isso é a figura. É a figura, né? E principalmente o quê? Pessoal, todo esse tamanho aqui, ó, todo esse tamanho aqui tem que valer 10, não tem? Com certeza, então, A é um número o quê? Menor do que 10. Se o A é um número menor do que 10, significa, então, que o 25 não pode, o 4 que é a resposta. Então, o A é igual a 4 pela condição de existência da figura. Então, ele não pode ser mais do que 10. Beleza, letra A? Na letra B, ele pergunta para nós quanto é que vale o tamanho AP. Pessoal, quanto é que vale daqui para cá? Essa é a pergunta do problema agora, que eu vou chamar esse tamanho de X. Tudo bem? Para encontrar esse tamanho X, o que eu vou pensar? Novamente, eu vou pensar em potência de ponto, tá? E potência de ponto agora vai ser no ponto B. Como é que é a potência de ponto que nós acabamos de ver? O primeiro tamanho vezes tudo. Isso acontece se a reta for secante, cortar em 2 vezes. É igual ao primeiro tamanho vezes ele mesmo. Isso acontece quando o ponto for de tangência. Tá bom? Então, como é que fica a potência de ponto agora? Partindo do ponto B. Partindo daqui, ó, do ponto B. O primeiro tamanho, BP, vezes tudo, que é BA. Então, ó, eu fiz o primeiro tamanho vezes tudo, é igual ao primeiro tamanho vezes ele mesmo. Porque aqui é tangente. BT vezes PT. BP, galera, quanto é que vale o tamanho BP, então? Esse tamanho BP, ele vai ser igual a esse aqui. Ih, cara, aquela mesma coisa que a gente fez no último exercício, né? Quanto é que vale tudo, por favor? Quanto é que vale tudo? Tudo aqui vale 8. Quanto é que vale esse pedaço aqui? Esse pedaço vale X. Pessoal, então quanto é que vale esse outro tamanho? 8 menos X, né? Então, 8 menos X é esse tamanhozinho aqui, que é de todo tamanho 8. Eu tiro aquele tamanho X. Tudo bem? Então, vai ficar o tamanho BP, 8 menos X, que multiplica o tamanho BA. Quanto é que é o tamanho BA? É tudo vale 8, é igual. Agora, do outro lado, é tangente. É o primeiro tamanho, 4, vezes o mesmo tamanho, porque a reta é tangente e não secante. Bora, chuveira para mim, então. Então, chuveirando aqui. Na verdade, eu não vou chuveirar, não. Sabe o que eu vou fazer aqui? Aqui, gente, eu vou dividir os dois lados por 8, ó. Vamos dividir os dois lados por 8? Esse 8 cancela com esse 8. E do outro lado, a gente faz a continha, ó. Então, vai ficar 8 menos X é igual. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 8, né? 16 dividido por 8, esse resultado, então, vai dar 2. Ok? Subtrai 2 aqui. Vai ficar, então, que 6 menos X é igual a 0. Soma X. Então, X é igual a 6. Tá bom? Então, o grande objetivo da aula de hoje, potência de ponto interna, que é aquela que a gente fez, então, na primeira questão, que é a regra do catavento, e potência de ponto externa, que é quando o ponto está fora. Até aqui alguma dúvida? Então, vamos embora. Mais uma questãozinha para a gente. Diz, as retas PR, TR e QS são tangentes à mesma circunferência, como na figura abaixo. Sabendo que o tamanho PR mede 5 centímetros, calcule o perímetro do triângulo RQS. Primeira informação que ele falou para a gente é que existem retas o quê, galera? Retas tangentes. Retas tangentes. Então, ó, aqui é ponto de tangência, aqui é ponto de tangência. Depois, ele deu
PR, o tamanho PR mede 5 centímetros. Então, vamos colocar isso, ó. Primeiramente, relembrando, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, tá bom? Qual é o símbolo de perímetro? Pessoal, o símbolo do perímetro é 2P. Na matemática, a gente chama 2P de perímetro. Então, nessa forma, P é a metade do perímetro. É o que a gente chama de semi-perímetro, tá bom? Então, toda vez que eu falar 2P, leia isso como perímetro, tá joia? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó, galera, eu vou pegar o ponto Q, esse ponto aqui, ó, e eu vou fazer potência de ponto externa nele. De um lado, ele vai até o ponto E. Ponto E é ponto de tangência. Do outro lado, ele vai até o ponto P, que também é o ponto de tangência. E como o Aldo falou, essa é a teoria que mais cai nos vestibulares, ok? Que a gente batiza de chapeuzinho de festa. Na regra do chapeuzinho de festa, gente, esse tamanho aqui, ó, fica igual a esse tamanho. Então, se for tangente de um lado até o ponto E, ponto de tangência, tangência do outro lado até o ponto P, esses dois tamanhos ficam iguais. Tá bom? E na última aula, só relembrando, não vou precisar para resolver essa questão disso aqui não, é só relembrando. Se eu pegar o centro da circunferência e ligar do vértice até o centro, isso aqui também é bissetriz. Vai dividir esse ângulo ao meio. Essas são as duas regrinhas que eu quero que os senhores tenham do chapeuzinho de festa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte. Pessoal, eu vou chamar esse tamanho laranja de tamanho A e eu vou chamar esse tamanho laranja aqui de também tamanho A. Quanto é que vale tudo? Quanto é que vale daqui até o final? Daqui até o final vale 5. Se esse primeiro pedaço vale A, quanto é que vai valer esse segundo pedaço, então? Diga para mim, esse segundo pedaço é 5 menos A. Se de tudo 5 você tirar aquele pequeno A, você vai encontrar o restante, que é do ponto Q até o ponto R. Esse tamanho vale 5 menos A. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pega o ponto S aqui. Pessoal, de novo, chapéuzinho de festa. Aqui parece mais um chapéuzinho de chinês, né? Mas também vale, não tem problema nenhum. O que interessa do chapéuzinho é, sai do ponto S, vai até o ponto de tangência de um lado, sai do mesmo ponto S e vai até o ponto de tangência do outro lado. Quando isso ocorre, esses dois tamanhos são iguais. Então, você pode falar que os dois tamanhos são iguais. Se eu disser que esse pedacinho aqui vale B, esse pedacinho também vale B. Chapeuzinho de festa. E a última coisa que eu vou ter é chapeuzinho de festa no ponto R. Como é que é chapeuzinho de festa? Vai do ponto R até o ponto de tangência. Aonde que está o ponto de tangência? É o ponto P, ó. Todo esse tamanho. Todo esse tamanho aqui que eu estou destacando em azul, ó, vai até o ponto de tangência. E aí vai do ponto R até o ponto de tangência. Todo esse tamanho. Pelo chapeuzinho de festa, o tamanho de cima, que eu já tenho, que vale 5, é igual a esse tamanho aqui de baixo, que também vai valer. E aí, aquela mesma regrinha que eu usei, ó. Tudo vale 5. O primeiro tamanho aqui vale B, então quanto é que vai valer esse segundo tamanho aqui? Vai ser 5 menos B. Símbolo do perímetro da matemática, 2P. Ele quer o perímetro de quem? Do triângulo RS, ou RQS. Quem é o triângulo RQS? Gente, o triângulo RQS é esse triângulo que eu estou achurando aqui, ó. Então, o que é perímetro? Somar os 3 lados. Quanto é que vale o primeiro lado? O primeiro lado está aqui, ó. Então, o primeiro lado é 5 menos A. Somado com o segundo lado, pessoal. O segundo lado está aqui, ó. Esse segundo lado é 5 menos B. Somado com o terceiro lado, ó. O terceiro lado está aqui, ó. O terceiro lado é A mais B. Por favor, verifique se os 3 lados estão claros, porque a gente já está matando a questão. Daqui eu posso falar que esse menos A cancela com esse mais A. E esse menos B cancela com esse mais B. Olha que legal. O perímetro ficou quanto, então? Esse perímetro ficou apenas 5 mais 5. O perímetro vale 10 centímetros. Bom, então foi isso que eu preparei para hoje. Potência de ponto interna, potência de ponto externa, tá bom? Essa é a nossa teoria aí da aula de hoje.